O Momento Conhecimento dessa quinta-feira é com o professor Wagner Leonardo Rodrigues, sempre com participação de professores da Faculdade FUMESC, esse espaço aqui no nosso jornal Estação Notícias da Estação Cultura. O assunto de hoje, bem interessante, o livro caixa do produtor rural. O professor Wagner está na FUMESC desde 2017, é contador também, há 16 anos, dá aula lá na Faculdade de Ciências Contábeis. Professor, bom dia, prazer tê-lo conosco aqui no programa. Bom dia, Erivelto. Eu gostaria de agradecer à Rádio Estação, à FUMESC, por ter me convidado a participar desse programa de hoje. Nós vamos falar um pouquinho de livro caixa do produtor rural, que teve algumas mudanças. É interessante esse tema. Bom dia, ouvintes. Espero que os meus alunos estejam aí também nos ouvindo para poder conhecer um pouquinho mais desse tema. Vamos lá, né, Erivelto? Professor Wagner, por que a escolha desse assunto aí para esse momento? Qual foi a razão? Bom, o assunto livro caixa do produtor rural, por que desse assunto? Porque em 2019, a partir de 2019, na declaração de imposto de renda no ano de 2020, ou seja, do ano passado, todos os produtores rurais eles já tiveram uma pequena mudança na questão do livro caixa do produtor rural, porque antigamente era feito apenas um livro caixa, um controle, digamos assim, manual, até mesmo mecânico, que era mais de difícil fiscalização pela Receita Federal em relação a essas despesas da atividade rural que eram registradas nesse livro caixa. E a partir de 2019, na declaração de 2020, todo produtor rural que já tivesse um faturamento da atividade rural, uma receita bruta total dessa atividade rural superior a 4 milhões e 800, ele já ficou obrigado a transmitir esse livro caixa do produtor rural na forma de um livro caixa digital, ou seja, um livro caixa que segue os padrões da escrituração pública digital. Então, a Receita Federal agora ela tem mais informações dessas despesas da atividade rural desses produtores que têm uma receita bruta muito grande, ou seja, superior a 4 milhões e 800. E por causa dessa mudança para o livro caixa digital, é bem interessante pegar e focar nesse assunto. Muito bem. Existem atividades que não são consideradas para o enquadramento como produtor rural, professor? Sim, existem sim. Existem algumas atividades que elas não são consideradas como atividade rural. Por exemplo, se acaso o produtor ele faz a industrialização de algum produto, como bebida alcoólica em geral, óleo essencial, ou se ele utiliza máquinas industriais para beneficiar um arroz, para fabricar um vinho a partir das uvas ou de qualquer outra fruta, se ele comercializar produtos rurais de terceiros, ou seja, eu comprei de outra pessoa, estou comercializando num prazo inferior a 52 dias, certo? Ou caso estiver em regime de confinamento, no caso da venda de um rebanho, um prazo de 138 dias. Porque quando a gente fala de comercialização de produtos rurais, né, sempre me vem essa questão do rebanho, porque geralmente o produtor vai comprar rebanho de alguém, vai manter na propriedade dele, às vezes a vaca vai dar um leite, ele vai vender aquele leite, porém ele pode comercializar esse rebanho. Só que tem que ter um tempo de permanência mínima na propriedade dele para que não seja descaracterizada a atividade rural. Outra questão que também não se considera atividade rural seria o beneficiamento, industrialização de pescado. São atividades que não são consideradas rurais, porque elas já exigem, digamos assim, uma certa industrialização, um certo maquinário, um certo processo industrial, e o que seria mais correto, aliás, o que seria correto seria encaixar na agroindústria, que aí já seria uma pessoa jurídica e não atividade como pessoa física. Professor Wagner, quem que é considerado produtor rural? Quem que se enquadra como produtor rural? Bom, Erivelto, produtor rural é aquela pessoa física que trabalha com a atividade rural,
que seria essa atividade rural? Seria agricultura, pecuária, extração e exploração vegetal ou animal, ou até mesmo os dois, exploração de atividades zootécnicas, tais como apicultura, avicultura, suinocultura, atividade de pescado, captura em pescado e transformação de produtos decorrente da atividade rural, seja ele do produto in natura, né, feito pela produção rural ali, ou até mesmo o beneficiamento de alguns produtos agrícolas, por exemplo, descasque de arroz, debulha de milho, moagem de trigo. Toda essa atividade é considerada atividade rural. E quando ela é executada por uma pessoa física, ele tem a possibilidade de se enquadrar como um produtor rural. Ou seja, ele vai pagar os tributos dele, o imposto de renda, como pessoa física, produtor rural. E por ele pagar como produtor rural, os gastos decorrentes dessa atividade rural, eles são dedutíveis dos ganhos que ele obtém também com a atividade rural. A tributação do produtor rural é equiparado à do lucro real na pessoa jurídica. Por quê? Ele vai ter a sua receita e vai deduzir todas as suas despesas. Então, ou seja, o imposto dele vai sair sobre o que ele realmente ganhou nessa atividade rural. Muito bem, seguindo aqui com o nosso bate-papo com o professor Wagner Leonardo Rodrigues, da FUMESC, no Momento Conhecimento de hoje. Professor, você falou sobre a receita bruta, né, da atividade rural. O que seria essa receita bruta? Bom, a receita bruta da atividade rural é aquela decorrente da comercialização dos produtos que são fabricados ali digamos assim, na fazenda do produtor rural. Esses produtos, eles devem ser comercializados com nota fiscal do produtor ou até mesmo a nota que a empresa que está comprando emite para o produtor. Então a receita bruta é toda essa comercialização, a comercialização do leite, do café, da soja, do gado que é criado ali, de toda essa produção rural, o ganho dessa produção rural, ou seja, a entrada de recursos dessa produção rural, ela é considerada a receita bruta da atividade rural. Entendido. E essa questão das despesas rurais, como é que funciona na prática? Bem, essa questão das despesas é bem interessante, porque assim, considera-se despesa na atividade rural, do produtor rural, tudo aquilo que custa para ele poder fabricar aquele produto rural, seja o café, a soja, o milho, produção de bananas, laranjas, tudo que gasta para fabricar esses produtos, para, digamos assim, manter a atividade rural, é considerado despesa da atividade rural. Inclusive, por exemplo, se ele adquire um trator, se ele adquire, digamos assim, benfeitorias, instalação e melhoramento para a produção rural, tudo isso é considerado despesa da atividade rural. Então, diferente da pessoa jurídica, que isso não seria encarado como despesa de imediato, ou seja, comprou um trator lá de 300 mil. Esse trator ele não vai abater no imposto da pessoa jurídica de uma vez. Ele vai ter um processo que a gente chama de depreciação, que é a perca do valor durante um tempo. Já o produtor rural, pessoa física, esse trator já vai ser abatido como despesa imediata. Não existe esse controle da depreciação, esse controle da perca do valor. Então, às vezes é muito mais benéfico o produtor rural ele ser tributado como produtor rural na pessoa física do que ele abrir uma agroindústria e ser tributado pela pessoa jurídica. A carga tributária ela pode ser menor em decorrência dessa classificação da despesa da atividade rural. Então, ou seja, se o produtor ele gastou para comprar um terreno, para fazer uma infraestrutura de irrigação da plantação, isso tudo é despesa da atividade rural. Então, tudo isso vai deduzir da receita bruta. Então, ele vai pagar imposto somente sobre realmente
a diferença entre a receita bruta e todas as despesas que ele teve para manter a atividade rural. Professor, deixa eu ver se eu entendi, os nossos ouvintes estão acompanhando agora o nosso programa. Então, paga-se o tributo sobre essa diferença, mas se a diferença for negativa, tiver mais despesas do que a receita, como é que fica? Nesse caso, caso a despesa supere as receitas, ele vai ter, digamos que a gente chama de prejuízo da atividade rural. Esse prejuízo da atividade rural, ele pode registrar esse prejuízo normalmente e compensar esse prejuízo nos anos seguintes. Ou seja, no ano que vem, ele já entra no ano, digamos assim, com saldo negativo. Por quê? Porque a atividade rural dele no ano anterior deu prejuízo e agora ele vai tentar recuperar esse prejuízo no ano seguinte. Então, essa despesa excedente, ele não perde o direito de abater. Ele sempre vai estar abatendo ela em períodos posteriores, ou seja, no exercício posterior, no ano seguinte, ele vai abater essa diferença. Então, ele não, digamos assim, não perde essa despesa. Uma outra pergunta também que eu acho que cabe com essa sua resposta. Por que tem essa exigência do livro de caixa? Essa exigência do livro caixa, ela traz uma, digamos assim, uma segurança fiscal para o órgão público, para a Receita Federal. Porque as despesas que o produtor rural for ter na atividade rural, ela tem que ser com documentação hábil, documentação idônea. Ou seja, se ele tem empregados na atividade rural, que os empregados sejam registrados, tenha uma folha de pagamento, que ele recolha os encargos sociais sobre essa folha de pagamento, se ele comprou adubo, comprou semente, comprou produtos químicos para poder cuidar da lavoura, ou até mesmo a alimentação do gado, que ele adquira todos esses produtos com documentação fiscal, porque aí ele consegue provar que ele teve a despesa. Então, a escrituração do livro caixa, ela é para isso, tá, beleza, eu tive a minha receita, ótimo, como é que eu provo o que eu gastei com aquilo? Como é que eu mostro essa informação para o fisco? Então, por isso a exigência da escrituração do livro caixa, porque o livro caixa ele vai dar essa segurança fiscal de que realmente aquela receita teve uma despesa. Professor Wagner, é diferente quando se tem uma receita abaixo de 4 milhões e 800 mil reais? Quando o produtor rural ele não atinge essa receita de 4 milhões e 800, o livro caixa está obrigado da mesma forma. Porém, ele não vai ser digital, não vai ser necessária a transmissão do livro caixa para o fisco. Esse livro caixa ele pode ser feito no próprio sistema do livro caixa que a Receita Federal disponibiliza e que eu aconselho aos contadores, quando forem fazer a declaração de imposto de renda dos seus clientes, utilizarem esse sistema da Receita Federal do livro caixa da atividade rural para seus clientes, quando eles estiverem abaixo dos 4.800. A diferença é que acima dos 4.800, eu tenho que fazer ela de forma digital. E o sistema da Receita Federal ele não faz. Teria que ter um sistema próprio. Eu, por exemplo, eu utilizo o meu próprio sistema contábil para poder fazer a escrituração desse livro caixa da atividade rural. Porque depois eu tenho que gerar um arquivo, tipo o SPED, e validar ele dentro do sistema da Receita, para ver se não tem nenhuma falha, nenhum erro de estrutura do arquivo, e que possa identificar essa despesa. A tributação do produtor sempre será realizada sobre a diferença entre a receita e a despesa, professor? Não. O produtor rural ele pode escolher se ele quer fazer a tributação dele do imposto de renda sobre a diferença entre a receita e a despesa, ou se ele quer fazer o que a gente chama de simplificada, que seria a tributação sobre 20% da receita. Ou seja, subentende-se que 80% da receita foram custos da atividade rural e ele tributa apenas sobre 20%. Porém, mesmo que ele opte por fazer essa tributação simplificada, que é de 20% sobre a receita, caso a sua receita tenha sido de 4.800, mesmo assim ele está obrigado a fazer o livro caixa digital do produtor rural
E na opção de escrituração do livro, ele já tem que colocar que ele optou por tributar por 20% da receita. Porque nesse caso, acredito eu que a fiscalização, ela, digamos assim, vai olhar mais para as suas receitas do que para a despesa. Porque nesse caso, o próprio produtor descartou as despesas e resolveu tributar sobre 20% do que ele ganhou. Nós estamos conversando no programa de hoje, aqui no quadro Momento Conhecimento, professor Wagner Leonardo Rodrigues, da FUMESC, professor de Ciências Contábeis, contador profissional já há 16 anos. Hoje está falando sobre o livro Caixa do Produtor Rural. Se você tiver alguma pergunta a fazer, envie para a gente aqui no 99921-9705, no nosso WhatsApp. O programa está gravado, a gente está gravando com o professor Wagner, mas a gente encaminha sua dúvida para ele e depois a gente manda de volta para você, se você tiver alguma dúvida sobre o tema de hoje. Professor Wagner, o produtor rural que não atingiu essa receita de 4.800.000, ele pode fazer esse livro caixa de forma digital? Bom, o produtor que ele não atingiu essa receita de 4.800, ele pode sim fazer a escrituração pela forma digital, sem nenhum problema. Ele pode sim optar, porém, ele não é obrigado. Ele vai estar fazendo isso de forma voluntária. Ou seja, por opção dele. Ele não está fazendo por obrigação, ele está desobrigado, mas ele pode sim fazer nesse formato digital, nada impede, e acredito que seja até uma segurança e um controle a mais para o produtor. É bem interessante ele optar também por fazer dessa forma. Aí já vai acostumando também quando a receita dele aumentar. Muito bem. E qual que é o prazo de entrega do livro, professor? Bom, o prazo de entrega desse livro, ele é o mesmo prazo da declaração de imposto de renda. Ou seja, esse ano a declaração de imposto de renda foi até 31 de maio. Então o produtor rural ele tinha até 31 de maio para fazer a transmissão do livro Caixa Digital dele de produtor rural. Caso ele faça após esse período, ele já vai ter a multa. E essa multa ela pode variar dependendo de como ele optou por fazer esse livro caixa da atividade rural. Acho que é importante falar da multa também, né? Como que varia essa multa aí? Essa multa ela vai variar pelo seguinte: se a Receita Federal não intimou o produtor rural ainda, essa multa pode ser de R$100 para cada mês de atraso que ele não envia o livro caixa digital do produtor rural e por CPF, claro. Caso a Receita tenha intimado e ele não tenha atendido, aí essa multa de R$100 ela vai para R$500 por mês a partir do não cumprimento que a Receita Federal já intimou. E ela pode também custar assim, essa multa no percentual de 1,5% das transações comerciais ou operações financeiras que não sejam inferiores a R$50, né? Em caso de informação que ele omitiu, ou uma informação que está errada no livro caixa, ou uma informação que está incompleta no livro caixa. Então, isso também pode gerar multa. Então, por isso que eu falo que a multa ela varia de situações para situações. Muito bem, nós tivemos a participação do professor Wagner conosco, pela primeira vez participando aqui do Momento Conhecimento, sempre com professores da Faculdade FUMESC. Prazer tê-lo aqui, professor. Muito obrigado pela participação com o tema dessa quinta-feira. Deixo o espaço aí para as suas considerações. Eu que agradeço, Erivelto, pela oportunidade de estar aqui. Agradeço a FUMESC por ter feito o convite. É sempre muito bom estar falando da contabilidade, principalmente essa área tributária, que é uma das áreas que eu gosto muito. Espero que possamos ter outros assuntos como esse, de interesse da população, porque a produção rural é a que move o nosso país, né? Então é bem interessante saber também como ela é tributada, né? Quais são as nuances que tem a tributação da produção rural, porque afinal pode-se atuar como produtor rural, como pode ser também abrir uma agroindústria. Então, vale muito a pena sempre falar desse assunto da produção rural. Eu agradeço, bom dia a todos.